ITV Futebol Clube. Oferecimento Secom, Sindicato dos Comerciários. Muito bem, estamos na área com mais uma edição do ITV Futebol Clube, pela ITV, canal 24 da Operadora NET, para Itu e mais 7 cidades da nossa região, a grande área de abrangência do canal ITV. Lembrando que o ITV Futebol Clube, com exibição inédita esta semana na quarta-feira, em virtude do debate que foi realizado na última terça, o debate com os candidatos à Prefeitura de Itu. Eu quero parabenizar a iniciativa da OAB, da FAD Itu e do canal ITV pela organização, pela realização do debate. Quem ganha é a democracia, quem ganha é você, cidadão ituano. Parabéns a todos os envolvidos e pela primeira vez um debate, a candidatura, com os candidatos à Prefeitura de Itu, foi transmitido ao vivo pela televisão, iniciativa da ITV que entra realmente para a história. No programa desta semana vamos falar de Campeonato Paulista Sub-20. O Ituano está se recuperando, Gabriel, dentro da competição. Vamos destacar também a grande participação do Desportivo Brasil no Campeonato Paulista da segunda divisão. E, claro, vamos destacar o Campeonato Amador de Itu. Gabriel Campreguer, tem também Campeonato Brasileiro com o Palmeiras liderando a competição. Tem, Bruno, Palmeiras que ganhou um clássico, 2-0, clássico de vitória maiúscula na casa do Corinthians, terceira vitória esse ano contra o Corinthians. Flamengo venceu, permanece com um ponto de diferença, mas os dois abrem do Atlético Mineiro. Vamos ver essa briga até o fim aí, Bruno. Foi uma grande vitória do Palmeiras, sem Gabriel Jesus. Enfim, vamos conferir os gols de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, Brasileirão. Aí o São Paulo, onde nunca ganhou, Bruno. Fora de casa, contra o Atlético Paranaense. Gol do Pablo. O Denis fez grande partida, foi muito bem. Eu que sou um crítico do Denis, vem muito bem nos últimos jogos. Deu azar no lance do gol, acabou escorregando, acabou perdendo tempo de bola. Eu já vi muito essa história. O goleiro é bom, fez uma grande partida, mas falhou aí. E aí a falha do Wilson, falha gritante. Moisés, que está numa fase jogando demais no Palmeiras, Bruno, faz 1-0 no rebote do chute dele próprio. Logo no começo do jogo ali. Dentro do Itaquerão. Acabou dando uma tranquilidade pro Palmeiras. O time do Palmeiras jogou bem melhor, viu, Bruno? Na minha opinião, o placar 2-0 podia até ser mais elástico. O Jailson não fez nenhuma grande defesa. E aí o segundo gol, a jogada ali do Jailson, a bola cruzada. E ele, R. Mina, o homem que faz gol em clássico. Tem 3 gols, um contra o Santos, um contra o São Paulo e um contra o Corinthians. O homem cresce demais em clássico, 2-0. O Palmeiras ainda perdeu alguns outros gols. O Corinthians não tem do que reclamar. Aí caiu o Cristóvão. Crise no Corinthians, né? Caiu o Cristóvão. Aí o Santos. Fiel, né? Agora o jogo do Santos. Pacaembu de rodada dupla, né? De manhã a gente teve o Flamengo. À noite o Santos. 1-0, gol do Copete. O Santos que teve uma dificuldade nessa partida no final dela, né? Jogo no Pacaembu. Jogo no Pacaembu de bom público. O jogo do Flamengo teve mais público que o do Santos, Bruno. Aí o empate, gol do Keno. Inclusive o Twitter do Flamengo, não sei se você viu essa. Você viu? Aprontou o quê essa semana? Aprontou o quê? Agora já sabemos quem é a quarta maior torcida de São Paulo. O público foi maior. Aí o segundo gol do Santos. Mas sabe que o Santos, quando joga no Pacaembu, o público é melhor grande. Da Vila, sem dúvida. Não só pela capacidade, mas a torcida comparece, né? Maior número. O segundo gol aí do Santos, 2-1. Só que o Santa Cruz, do nosso amigo Doriva, ainda empataria. 2-2, isso já eram 42 do segundo tempo. Nossa, sozinho. Gol do Keno. O Keno, inclusive, que é uma Faz das... gol o Keno, hein? E o Santos quer o Keno pro ano que vem. Dizem que o Santos quer Keno e Cleison, ex-Ituano, que está na Ponte Preta. Bela bola, do grafite, gol do Keno. Aí tava tudo muito ruim pro Santos, né, Bruno? Sim. 2-2, em casa. Tava com a vitória na mão. Parece o Romarinho que jogou no Corinthians, né? Aí o Vitor Bueno caprichou, hein, Bruno? Que golaço. Que golaço. Cortou para a perna esquerda, bateu aquela bola reta na bochecha ali da rede.
Belo gol, entrou na gaveta. Pegou muito bem Vitória na bola, importante um do golaço. Santos, viu, Bruno? Vitória importante para a sequência da equipe dentro do Campeonato Brasileiro e pelo momento que era a partida, realmente o time tem que comemorar muito essa vitória contra a equipe do Santa Cruz, jogo no Pacaembu. Você entende, Gabriel, você citou o Flamengo, né, com relação à torcida, o público que compareceu ao jogo da equipe do Flamengo, você entende que o Flamengo vai ter forças para ficar perseguindo o Palmeiras até o final da competição? Eu acho que sim, Bruno. Inclusive, acho que o Flamengo vai ter um reforço muito importante agora, a partir de outubro. O Flamengo vai voltar a atuar no Rio de Janeiro. Há uma conversa sobre o complexo de Deodoro, lá onde tiveram competições olímpicas, ou no Maracanã, que seja. Mas eu acho que o Flamengo, se voltar a atuar no Rio de Janeiro, ganha mais força ainda. Eu acho que vai ser o grande adversário do Palmeiras nessa reta final. Continua perseguindo aí a equipe do Palmeiras, né? A cada rodada o time permanece ali perseguindo o Palmeiras, que lidera a competição para a alegria do Carlos Veronese e o Carlinhos Banana lá em Porto Feliz, que depois do jogo contra o Corinthians falou que freguês bom é freguês fiel, pelo menos foi o que ele disse lá em Porto Feliz. Gabriel, vamos deixar o Campeonato Brasileiro de lado e vamos falar do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. O Desportivo Brasil está aí brigando para conquistar o acesso para a Série A3 do Campeonato Paulista, lembrando que 2 equipes, né, este ano conquistam o acesso, são os 2 finalistas, já estamos na fase semifinal e vamos conferir como é que foi a partida do Desportivo Brasil contra o 15 de Jaú, semifinal de competição. O primeiro jogo foi em Jaú, no Zezinho Magalhães. Vamos conferir. O Desportivo já saiu na frente do placar, 1-0. Édipo, belo cruzamento, cabeceou muito bem. Olha o público, eu quero que o pessoal vá olhando nas imagens, o que tiver, tenta captar o público. A gente já vai dar o público daqui a pouquinho. 1-0 para o Desportivo, saiu na frente. O Desportivo que joga por 2 resultados iguais, é bom lembrar disso. Decide no Ernesto Rocco e joga por 2 resultados iguais. Então, o passo que o Desportivo Brasil deu lá em Jaú foi enorme. Aí o gol do 15 de Jaú, empatando 1-1. Até esse momento o resultado também era muito bom, né, Bruno? Ia Jaú e voltar com empate era um grande resultado. sim, porque daí jogaria pelo empate Exatamente. no Ernesto Rocco. Exatamente. E aí esse gol me lembrou futebol de várzea, tá, Bruno? Nossa, um bate-rebate danado. Bola quica, o goleiro Se atrapalha, não alcança a bola. parece o goleiro lá do Society de quarta-feira. Aquele solteiro contra casado, Isso. né? E aí, outro gol do Mais um do Desportivo, segundo do Édipo, 2-1. 9 mil pessoas, 9 mil pagantes, 9 quase mil 10 mil público presentes em Jaú. Do Zezinho Magalhães. Aliás, esse público marcou presença nessa partida, mas não foi uma exclusividade desse jogo, né, dessa semifinal. O 15, quando jogou em Jaú durante toda a competição, sempre atraiu o público, né? Você observa famílias, crianças, acompanharam e a média de público foi realmente alta da equipe do 15 de Jaú. Uma média em torno de 5 mil pessoas. Saíram matérias especiais, inclusive o site da Federação Paulista de Futebol foi até Jaú, fez uma matéria sobre isso, porque conseguiu resgatar essa questão da família comparecer ao estádio. Claro que existem outras equipes tradicionais que disputam outras divisões do Paulista, ou até mesmo a 2ª divisão, mas que o público comparece, mas não com um número expressivo, como acontece na cidade de Jaú, né? O público em Jaú, a gente está aqui no Itu, o Ituano jogou a Série A1, jogou a Série D do Brasileiro, Copa Paulista. Qualquer dessas competições, a média de público do Ituano é muito menor que a do 15 de Jaú. Uma média de 5 mil, 4.500 pessoas. Jogos de primeira fase de 2ª divisão com 4 mil pessoas no estádio. No mata-mata você tem 6.500, ainda vai lá, mas tinha 9 mil, 10 mil pessoas. É muita gente, realmente. Chama atenção. E é bacana, porque aqui em Jaú, o 15 já fez grandes campanhas, né, no Campeonato Paulista, já tem uma tradição enorme, tem camisa. O time, infelizmente, nos últimos anos foi caindo, até ficar na 2ª divisão. Chegou a ficar sem disputar a competição oficial, não disputou. Volta esse ano, então acho que o público de Jaú muito carente com relação ao futebol e esse resgate com o time chegando até a semifinal, com chance real, ainda tem chance, não está nada decidido, com chance real de conquistar o acesso, acho que isso motiva ainda mais o público. Sem dúvida, Bruno, é um time que estava licenciado ano passado. Chegar nessa fase, levar esse público, muito bacana ver o resgate do futebol lá. Agora falando do Desportivo Brasil, passo enorme, Bruno. Sim. Uma vitória lá, assim como a Portuguesa Santista também ganhou em Taboão da Serra. Os 2 times que têm a vantagem,
Jogaram fora de casa a primeira partida e os dois venceram. Tá com cara de Portuguesa Santista e Desportivo Brasil na final. Um confronto que o Desportivo já teve, empatou lá em Santos, foi bem. Acredito que com tranquilidade, um trabalho bem feito essa semana, o Desportivo Brasil não vai ter complicação e vai subir nesse próximo confronto aí no Ernesto Rocco, Bruno. Aliás, o jogo já nesse final de semana, pode pôr na tela, Alberto, a confirmação da partida do Desportivo Brasil, dessa sequência do campeonato. Bom, já destacamos aqui a vitória 2-1, o jogo que foi lá no Zezinho Magalhães, e agora, no dia 24 agora, tá? Esse sábado agora, 3 horas da tarde, no estádio Ernesto Rocco, Desportivo Brasil e 15 de Jaú. Espera-se um grande público, Gabriel, em Porto Feliz, porque até depois dessa vitória contra o 15, no começo da semana, falou-se muito pela cidade com relação a essa vitória e com a chance real do Desportivo de conquistar o acesso à Série A3. E nós vimos acompanhando, tivemos aqui a presença do pessoal, né, do Alessandro, que esteve aqui falando sobre o Desportivo Brasil, dessa tentativa de aproximação do clube com a cidade. Então, depois dessa vitória, voltou-se a se falar sobre o futebol profissional em Porto Feliz. O pessoal está acreditando, está confiante e tem uma grande promoção aí que o pessoal do Desportivo vai fazer para esse jogo de sábado. Então, você que acompanha o ITV já fique sabendo. Teremos a promoção da garrafa PET, tá? Para esse jogo decisivo também. Você vai poder trocar as garrafas pelo ingresso. E 1.500 camisas serão entregues. Então, quem chegar lá no estádio... São os primeiros 1.500? Os primeiros 1.500 que comparecerem ao estádio Ernesto Rocco irão ganhar uma camisa do Desportivo Brasil. E provavelmente semana que vem vai ter camisa aqui no programa também. Com o Alessandro certeza. já falou que vai ter convidado aqui. Com certeza teremos aqui. Vamos fazer uma promoção para sortear a camisa do Desportivo Brasil. E eu quero desde já parabenizar toda a diretoria do clube, realmente por essa grande campanha que o Desportivo vem realizando no Campeonato Paulista da 2ª Divisão e parabenizar o Odirley pelo excelente trabalho que vem realizando como treinador da equipe. O Odirley que foi atleta profissional, jogou no São Bento, depois começou a trabalhar como auxiliar técnico, principalmente ao lado do Pinho. Eles conseguiram subir o Cotia sem estrutura nenhuma. O Odirley era auxiliar técnico do Pinho, trabalhou depois no Barretos, na Inter de Bebedouro e agora tem oportunidade como treinador e mostra que tem qualidade realmente. Sem dúvida, num resgate também do futebol de Porto Feliz. Claro. Isso é bacana a gente comentar, que a população de Porto Feliz vá ao estádio, abrace o Desportivo Brasil nesse novo momento, que entenda que aquela mentalidade que existia de time de garotos apenas não existe mais. O objetivo do Desportivo Brasil, como o Alessandro Serrato, que esteve aqui na semana anterior, disse, é chegar na Série A1 do Campeonato Paulista. Num prazo de 6 anos, se eu não me engano, foi o que ele deu. Então, que a cidade de Porto Feliz abrace essa ideia. Não, a cidade vai abraçar realmente, porque, como já destacamos aqui com relação à carência em Jaú, né, a carência no futebol profissional, em Porto Feliz não é diferente. A última vez que teve um time no futebol profissional foi na década de 90, lá com o Estrela, que depois acabou deixando a cidade, inclusive. Hoje nem existe mais esse clube. E, enfim, o Desportivo Brasil traz de volta essa alegria para o povo de Porto Feliz, né, para o cidadão porto-felicense, essa oportunidade de acompanhar o futebol profissional na cidade e, claro, vamos ficar na torcida para que o Desportivo Brasil possa conquistar o acesso neste final de semana, enfrentando o 15. Então, compareça ao estádio Ernesto Rocco e aí faça a sua torcida. Vamos para cima para que o Desportivo possa chegar à Série A3 do Campeonato Paulista. Nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, tem aí Campeonato Paulista Sub-20, com a presença do Fabrício, treinador da equipe do Ituano. E no último bloco, vamos ainda falar do futebol amador aqui da cidade de Itu. Secom Sindicato dos Comerciários, presente em 6 cidades na região, além de lutar em defesa dos direitos dos trabalhadores da sua categoria, também oferece diversos benefícios na área de saúde, beleza e lazer, proporcionando melhor qualidade de vida para os seus associados e dependentes, além de contar com o seu amplo e completo clube de campo em Salto e a colônia de férias em Praia Grande. Associe-se, venha para o Secom. A nossa força é contar com você, trabalhador.
De volta com o ITV Futebol Clube, aqui pela ITV, canal 24 da Operadora NET. Você pode participar de duas maneiras, via e-mail no itvfutebolclube@itu.tv.br ou pelo Facebook, facebook.com/ITV Futebol Clube. Chegou a vez de falarmos do Campeonato Paulista Sub-20 e hoje temos a presença aqui do Fabrício Nunes, que é treinador da equipe do Ituano. Fabrício, você chegou, começou a trabalhar aí com os garotos do Sub-20 e o time mostrou uma recuperação já dentro do campeonato. Primeiramente, é um prazer estar falando com vocês. Obrigado pelo convite. Foi, cara, foi. Os garotos compraram a ideia da gente quando iniciamos o trabalho aqui, vindo de derrotas, resultados negativos, empates, estavam meio cabisbaixos e nós colocamos a nossa maneira de trabalhar, eles compraram a ideia e o mérito total é deles. É nítida, né, a recuperação, Gabriel, da equipe do Ituano, e o que o Fabrício acabou destacando aqui é verdade. Parece que deu um novo ânimo para os garotos, estavam realmente desanimados, a campanha não era nada boa e deu um gás aí na molecada. O Bruno, qualidade a gente sabia desde o começo que tinha. Quando a gente começou o programa em janeiro, a gente pegou bem a fase de afunilar a Taça São Paulo. Isso, né? Existia uma grande expectativa. Pô, um time que chegou entre os 8 na taça, um time que tinha boas peças, bons valores, alguns atuando no time de cima, bastante participação na Copa Paulista desse ano. Sabia que uma hora o negócio ia dar certo, que havia alguma coisa errada ali mesmo, né? Qualidade técnica havia. E mérito do Fabrício, que conseguiu aí mexer com esse grupo, mudar talvez o astral, a maneira de jogar, o comportamento da molecada, ou talvez colocar a molecada um pouquinho mais com o pé no chão, não sei se é um pouco na verdade, disso. você teve total razão. Eu acho que o mérito é total deles, na verdade. Pelo fato dele, a gente mudou, assim, eu coloquei minha maneira de trabalhar, né? Os garotos estavam meio desanimados, a gente mostrou para eles que eles podiam, né? Que eles tinham condições de reverter a situação e um grupo de muita qualidade, como você disse, é muito qualificado o grupo. Tem meninos ali que têm condições totais de algum tempo aqui para frente, está no profissional de Ituano. Então eu fui acertando primeiro a casinha ali atrás, arrumando a linha de trás ali, da maneira que eu gosto de trabalhar, passando pelo meio, pela frente ali, e graças a Deus aí está dando resultado, a gente não está classificado ainda, está em aberto essa classificação ainda, estamos numa situação boa no campeonato, temos 2 jogos em casa, um fora, um confronto direto com o Primavera, dependendo do resultado do Primavera desse final de semana. E o nosso, a gente pode ficar 1 ponto do Primavera, indo para Indaiatuba, buscar a vitória e passar o Primavera, enfim, eu acho que o trabalho está sendo bem feito e mérito total dos meninos que compraram a ideia e estão concentrados, estão focados em buscar a classificação. Essa questão com o Primavera é uma chance real, porque o Primavera tem pedreira agora, né? O Primavera é capivariano, lá na Arena Capivari, a gente vai comentar sobre isso. E, então existe, são 2 confrontos dificílimos para o Primavera. O Primavera que é comandado pelo Júlio César, lateral direito que atua na Ponte Preta. Grande amigo meu. Luiz Henrique, que jogou amador, que está lá com ele também agora. Pessoal que a gente conhece. Eu até ia comentar a questão dessa parte que a gente de fora, depois da campanha da São Paulo, meninos saindo de férias, etc., o começo do Paulista Sub-20, parecia que os meninos estavam em outra dimensão. É lógico que você não pegou o Rogério, o trabalho, mas o Rogério esteve aqui com a gente também. A gente sentia que talvez eles estavam um pouco inflamados ainda com aquela campanha que teve aquele jogo contra o Corinthians, mas foi muito boa, vitórias contra o Grêmio, Avaí e tal. Quando você chegou no grupo, você sentiu algo parecido com isso? A respeito do trabalho do Rogério, eu não posso falar. Não em relação ao trabalho do Rogério, em relação a ser um grupo que ainda estava pensando que estava na Taça São Paulo? Cara, pode ser que tenha acontecido isso no começo do campeonato Paulista Sub-20. Eu já peguei eles um pouco desanimados, né? Um pouco já... Inclusive, quando eu cheguei, eles estavam em férias, tinham parado 10 dias, voltaram. Foi até bom, por um lado, pelo fato de eu já colocar minha maneira de trabalhar, aquilo que eu pensava sobre o campeonato e sobre eles individualmente, que eu tinha conversado com todo mundo no clube. Tinha buscado informações de todos os atletas, vi alguns jogos da Copa São Paulo, porque eu acompanho, vim com o Tarcísio, fui auxiliar do Tarcísio durante 7 campeonatos brasileiros, aí, então tenho muito contato com o Tarcísio. Então eu vi alguns jogos, mas eu acredito que foi até mais psicológico, mais a gente bater na tecla de que dava para reverter a situação, e a gente pegou do zero praticamente, os garotos vieram dessa parada que deu, e a gente colocou na cabeça deles que poderia ser de uma forma diferente, e que nossa maneira de trabalhar era diferente, eu acredito que está sendo diferente, e eles estão comprando ideia, está sendo maravilhoso. É isso que eu queria te perguntar, Fabrício. Você, quando chegou, eles já estavam realmente dentro da realidade, que a situação não era boa dentro do campeonato, acredito que aquela euforia
já tinha realmente passado. E aí o trabalho é muito mais psicológico do que técnico. Eu acho que é um trabalho mais de dar confiança para o atleta, porque a gente sabe que o elenco é qualificado, o time é bom. Hoje a gente tem ali em volta de 34, 35 jogadores e, sem medo de falar, são 34, 35 jogadores com condição de jogar. Tanto é que eu tenho revezado muito. Se eu não me engano, 2 ou 3 jogos que eu coloquei a mesma equipe. O resto dos jogos eu fui mudando peça e não mudando a maneira de jogar e o time evoluindo. Nos 2 primeiros jogos, com a vitória na mão, nós deixamos passar. Que, enfim, acontece, mas retomou a confiança e já há 4 jogos que a gente tem a vencendo e não toma gol. Então isso é importante. Sim. Faz todo sentido isso que o Fabrício falou, porque a gente acompanhou muito de perto a Taça São Paulo, né, Bruno? E vi jogos maravilhosos ali do Luiz Henrique, lateral esquerdo, por exemplo, que cuida lá de salto. E eu tava no Tite no jogo contra o Capivariano. Falei, pô, mas é outro jogador. Parecia outro jogador. E agora fez gol, voltou a fazer gol, confiança. Me falaram desse jogador, é um jogador que tecnicamente a gente não tem nem o que falar. E quando eu cheguei, falei, pô, o Luiz Henrique é um menino que tem uma técnica incrível, mas é um menino que ele larga um pouco, ele é um pouco empolgado. Então foi um dos que a gente chamou em separado para conversar, né? Porque a gente pergunta para o atleta, o que você quer para a sua vida? O que você quer para a sua carreira? Para refletir mesmo, né? Para ver, porque eles estão numa fase aí que são muito próximos do profissional, né, cara? São meninos que inclusive têm contrato, então... É o último degrau, né? O último degrau, aí você... Pô, o que você quer para a sua vida? Você quer fazer para jogar no Ituano ou você quer fazer para jogar, com todo respeito, numa divisão inferior, num clube que tem dificuldade financeira? Então a gente está tentando colocar na cabeça deles isso daí, né? Para eles estarem sempre buscando algo melhor. E, sem dúvida nenhuma, o Ituano é uma vitrine, né, cara? Para jogar no profissional Ituano é muito difícil e se eles têm a condição de já estar pertinho aqui, mostrar para o Tarcísio, eu acho que o principal fator foi esse. Eles estão comprando a ideia de, primeiramente, querer jogar no profissional do Ituano. E, na sequência, ter uma oportunidade num lugar, um clube mais de expressão maior, assim, mas eu acho que eles estão no caminho certo. Até porque nos últimos anos, a gente cita aqui desde janeiro N jogadores, né, Bruno? Que surgiram. Vieram do Sub-20, disputaram a Paulista da 1, disputaram a Série D, disputaram Copa Paulista, etc. O Ituano usa muito a base, né? Usa, acaba mesclando bastante. Vamos colocar na tela os resultados, então, do Paulista Sub-20, envolvendo o Ituano e também o Capivariano. O Ituano venceu o São Bento por 4-0, gols de Luiz Henrique, Juliano, Valmir e Wesley. E o Capivariano perdeu para a equipe itapirense por 2-0, Gabriel. O Juliano voltou a fazer bastante gol, né, Fabrício? Voltou. Ultimamente tem feito gols, a gente tem acompanhado aqui. Voltou. O Juliano teve umas 2 semanas atrás aí que eu conversei separado com ele, também na semana passada até eu conversei, porque ele estava fazendo subia para jogar na Copa Paulista, aí depois descia para jogar e queira ou não, é natural de um jogador da idade deles ainda, ele desce para jogar e fica com a cabeça lá em cima. Então, a gente já colocou lá, vocês vão subir na necessidade. Eu estava no Campeonato Brasileiro ainda, e houver uma necessidade de você ser usado no profissional, você vai usar, e ele estava com a cabeça muito lá. No profissional. O Juliano chegou a fazer banco da Série D, né? Chegou a fazer, contra o Maringá, se não me engano. Que foi 5-0, né? Ele até entrou. Aí eu falei com ele, chamei separado, eu falei, você está devendo aqui no Sub-20. Né? Então, não adianta nada você chegar lá, tentar mostrar lá, sem mostrar aqui primeiro. Porque o seu time principal é aqui, você vai ter a oportunidade lá se você mostrar aqui. Inclusive, você subiu para lá porque mostrou aqui. Agora, não adianta voltar, perder seu espaço aqui, porque vai ser difícil você voltar para lá. E conversei, um menino de cabeça muito boa, trabalha muito, é intenso quando está com a cabeça boa, então voltou a ser intenso, voltou a qualidade técnica, a gente não precisa falar, e voltou a fazer os gols aí e está ajudando. Então vamos conferir. Eu só pode fazer uma pergunta, depois a gente confere a classificação. O pessoal que ficou, vou dar um exemplo, o Bassani, por exemplo, vai ser usado na reta final do Paulista 2020. Eu vi que ele foi usado uma partida, ele voltou para a Copa Paulista, né? E agora... Inclusive, hoje pela manhã, no treino da manhã, eu usei ele, mas já tirei pelo fato de ele estar com alguma... Ele teve semana passada uma virose, perdeu alguns quilos, está meio fraco e voltou hoje, voltou na verdade ontem, voltou meio dolorido. Então eu preferi, conversei com o Rafael, preparador físico, essa semana fazer um trabalho à parte com ele, né, recondicionamento físico, para a semana que vem ele estar inteiro. Mas ele e o Wesley vão jogar. Tá certo. 2 reforços importantíssimos. Sem dúvida nenhuma. Tecnicamente, a gente sempre fala dele aqui. Bom, estamos destacando o Campeonato Paulista Sub-20. Vamos aproveitar e colocar na tela a classificação do campeonato.
Capivariano segue liderando, apesar da derrota, com 47. A Ponte Preta tem 45. Primavera, 37. E o Ituano assumiu a quarta colocação aí, né? Chega à quarta colocação com 33 pontos. E, Fabrício, a recuperação aí, mostra a tabela, mostra isso. E tem já esse confronto, como você destacou, na sequência, contra o Primavera, que está à frente, é um confronto direto, como você já bem destacou. Mas a gente não pode esquecer que sexta tem a Itapirense aqui, Sim, né? tem jogos Que antes. vem de uma vitória... E vem numa vitória contra o líder, né? contra o Capivariano. Conversei com o Hélio, que é meu amigo, também treinador do Capivariano. Me passou algumas coisas sobre o Itapirense. É um time que é chato, um time forte fisicamente, é um time que deu trabalho para o Capivariano, deu trabalho inclusive para o Ituano lá. Eu também não estava na ocasião, mas o Rafael, preparador físico, o Balestre, treinador de goleiro, me passou. É um time que... É aqueles times que contra o Ituano todo mundo quer dar a vida, né, cara? Todo mundo quer estar no lugar dos meninos aqui. Então eles vêm com uma disposição assim, diferente do que vai jogar com outras equipes. Então a gente vai ter muito trabalho sexta-feira, sem dúvida nenhuma. Não estou achando que o jogo vai, muito pelo contrário, estou achando que esse é um dos jogos mais complicados, não sei que vai ser esse daí. Mas estamos preparados, os meninos estão conscientes disso. Já estavam conscientes no jogo anterior contra o São Bento, que o Capivariano também havia jogado contra o São Bento e já tinha passado o relatório para mim, o Hélio também. E, enfim, eu acho que primeiro da sequência no Itapirense e para depois pensar no Primavera. Queria aproveitar, já que você está citando o Hélio, que é o treinador do Capivariano, Hélio Cizenando, queria que você falasse um pouco, né, da sua trajetória como treinador. Você disse que tem amizade com o Hélio, enfim, eu sei que você jogou com o Juninho na base também, como atleta e como treinador, como é que foi até a sua chegada aqui ao Ituano? Eu comecei, na verdade, como treinador, eu comecei no Campinas, no time do Careca e do Edmar. Certo. Eu cuidava das categorias de base e fui treinador de sub-20, depois passando pelo profissional. Aí saí fora do Brasil, fui para o Japão, fui de auxiliar técnico com o Zé Mário Crispim. Retornei, trabalhei na base da Ponte Preta e nessa sequência já fui como auxiliar do Tarcísio Pugliese, né? Fizemos 7 brasileiros aí consecutivos, eu como auxiliar dele. E 2014, quando ele saiu do Guarani, no finalzinho de 2013 para 2014, ele saiu do Guarani e foi para o Volta Redonda, eu fiquei, a pedido do presidente do Guarani para fazer a Copa São Paulo. Certo. Fiz e dei uma sequência ali mesmo no Guarani. E agora retornando aí de novo aqui à região, e feliz por estar trabalhando de novo ao lado do Tarcísio. Não diretamente, agora diretamente essa semana, mas é um cara que não tem nem como amigo, é como irmão. E feliz por estar aqui, um clube que eu joguei na base, como você disse, vindo do Guarani para cá. Fiquei, se não me engano, quase 2 anos aqui. Vi que a mudança para melhor foi assim, nítida. Eu acho que hoje, sem medo de errar aqui, o Ituano é uma das principais equipes de base aqui do Brasil. É uma das principais forças do Estado. Do e Estado, Brasil. sem dúvida nenhuma. Eu acho que dar sequência, os treinadores da categoria de base, treinadores qualificados, os profissionais que atuam na área administrativa, na área de staff ali, deixa a gente tranquilo para trabalhar no campo. Então, acho que nós estamos no caminho certo. O clube se profissionalizou, né? Exatamente. O clube hoje é totalmente profissionalizado. Quem comanda, quem dirige é um cara que é vencedor. Então, a linha de trabalho é essa. A ideia é jogar no Tatizão até o fim da primeira fase ou até o fim do campeonato? Eu acredito, Porque sexta é no Tatizão ainda, eu acredito né? que seja até o final do campeonato, pelo fato de já ter mandado o ofício para a Federação Paulista, porque não pode ficar mudando muito. Então, como já mandou esse ofício à Federação Paulista, inclusive aprovaram, eu acho que vai jogar até o final. Até o fim. Mas o campo tá bom, tem boas Tá condições. bom, o campo é bom, o campo é bom. Tamanho O campo bom. tá bom, o tamanho acho que se eu não me engano, o das mesmo, mesmas né? dimensão do Novelli, eu acho que sem problema nenhum. O Fabrício falou da derrota do Capivariano para Itapirense. Só para a gente fazer um parênteses pro pessoal de Capivari também tá por dentro. O Hélio deu uma poupada, a gente viu que... Uma poupada não, fez um rodízio ali no grupo, tinham 5 jogadores que não eram tão utilizados, ele deu uma segurada, rodou um pouquinho o grupo, deixou o pessoal... Pôde ver um pouco alguns em Dá um nível de pouquinho de competição, jogo, né? Dar ritmo de competição pro pessoal. Acabou derrotado, mas tinha uma gordurinha para queimar, agora acabou a gordurinha, né? A Ponte Preta já encostou. E essa amizade com o Hélio? Mas a gente mora na mesma cidade, né? Jogava bola junto, brincadeira, chão. É um cara que, como pessoa, não posso nem falar, super gente boa. Como profissional, então, aí tem feito bons trabalhos. E a gente mantém esse relacionamento. Aí, havia muito tempo que eu não falava com ele, fomos nos encontrar
nesse jogo do Capivariano, mas sempre falando de longe e agora mais próximo e que eu puder ajudá-lo também, sem dúvida nenhuma eu vou ajudar. É a campanha que ele vem realizando com o Capivariano. Extraordinário. Já teve campanhas anteriores Sim. também em outros clubes que ele fez bom trabalho. Trabalhou na base da Ponte Preta um bom período, Paulínia, né? Isso. É um cara, gente boa, já veio aqui inclusive também participar legal. conosco. Vamos conferir os próximos jogos, então, desse Paulista Sub-20 de Ituano e Capivariano. O Ituano, como já destacou aqui o Fabrício, na sexta-feira, no Tatizão, 3 da tarde, vai enfrentar Itapirense. E o Capivariano joga no sábado, 3 da tarde, na Arena Capivari, contra o Primavera. Gabriel, o Fabrício já destacou, né, a dificuldade até que entende que terá pela frente, não vai ser diferente enfrentar Itapirense. E queria que você falasse também do jogo do Capivariano na Arena. O outro confronto é muito bom para o Ituano, né? Se a gente pensar de maneira óbvia, o Capivariano voltar a vencer o Primavera, para o Ituano é bom, se aproxima e fica para o confronto direto. Acho que o Hélio vai trabalhar para voltar com a força máxima, acho que já deu aquela rodagem que precisava. A gente acabou de comentar, perdeu a gordurinha que tinha para queimar e quer classificar em primeiro, não tenha dúvida disso. Pegar o quarto da outra chave. É uma chave que a gente não pode falar muito isso, mas é melhor daquele cruzamento, né, Fabrício? Melhor cruzar com a chave lá de cima do que pegar a chave da Grande São Paulo, não é? Se você for ver a respeito de que é time grande, mas aquela região de cima lá tem jogadores, assim, você vê, e também tem Mirassol, tem Ferroviária, que ao longo dos anos tem feito bons trabalhos. Tá classificando Rio Claro, Fernandópolis, né? Exato, tem também. Tá brigando... Hoje, pelas contas, se a gente ficar em quarto, a gente pega, pelas contas, até o momento, o Mirassol. Que, sem dúvida nenhuma que pega o líder daquela chave. Isso, já o Capivariano, que é o líder, e é um time que trabalha muito bem a base, né, cara? Então a gente, pela maneira que a gente vinha no campeonato, pela situação que estava, a gente está preocupado primeiro em classificar, que não está garantido ainda. Vamos classificar, vamos buscar essa classificação, se Deus quiser der certo, a gente vai estudar o próximo adversário e jogar da maneira que tem jogado. Só pra gente fechar, Itapirense em casa, Primavera em Indaiatuba. E Barbarense em casa. Barbarense em casa, para decidir, é um confronto bom. Ele não pode falar isso, mas eu posso. É complicado, né? Nivelou, né, cara? Nivelou. São equipes que você pega Itapirense, pega Barbarense, que estão vindo já de resultados bons, né? Se eu não me engano, esse da Itapirense, mas anteriores também alguns. Agora, Barbarense já vem desde o jogo contra a gente, mudou o elenco todo, mudou o gestor, mudou o técnico. Quando quer jogar o Ituano, enfrenta um time que está na frente, todo mundo quer mostrar serviço. Eles devem ter 2 jogos que eles comem a grama, que é contra a Ponte Preta e Ituano. Exatamente. Porque precisam mostrar trabalho, querem a oportunidade, como ele falou, querem estar no lugar dos atletas do Ituano. Fabrício, para o jogador, para o atleta do Sub-20, para o atleta do Sub-20, você já destacou aqui, ele sempre tem a oportunidade de se destacando profissional, acaba passando por outras categorias também, às vezes o menino do 17 acaba subindo. O treinador no Ituano também muda de categoria, tem essa oportunidade até de trabalhar como auxiliar do Tarcísio em algumas oportunidades? Hoje, no momento, eu me vejo no Sub-20. É claro que a gente busca sempre estar numa situação melhor, estou acostumado a trabalhar com profissional, então, mas no momento o Ituano tem seu staff profissional, tem um auxiliar técnico do clube, que é o Vinícius, que é super competente, né, um cara que além de ser uma ótima pessoa, um cara super competente, é um cara que jogou em alto nível, que é ex-atleta do Ituano. Então hoje eu me vejo como treinador do Sub-20, né? Amanhã, não sei o que pode acontecer, mas hoje a minha sequência é no Sub-20. Mas eu digo assim, claro que isso projetando a sua carreira, mas eu digo, o treinador hoje do Sub-20, a gente tem a oportunidade, hora ou outra, de trabalhar em Copa Paulista, de ser auxiliar pontualmente, eu estou dizendo. Sim, tem. Inclusive pelo fato de conhecer, eu acho que um dos motivos que o Tarcísio me deixou bem à vontade e até fez essa exigência para o Juninho, de colocar, porque confia no trabalho. Claro. E outra coisa, eu também sei a maneira que ele trabalha, né? Eu sei a forma que ele trabalha por exemplo, ele está jogando de uma forma diferente que o Sub-20 joga. Certo. Então a gente conseguiu conciliar isso, porque eu já sabia a maneira como ele trabalhava. Então acho que essas situações pontuais que ocorreram, para mim não teve problema nenhum. Você foi auxiliar na Copa Paulista todos os jogos desde que você chegou? Eu dirigi a maioria, como treinador, dirigindo o time. E acho que uns 3 eu fui auxiliar do Vinícius. Isso. Teve um jogo que o Vinícius casou, que você ficou, acho que, de auxiliar do Tarcísio, não foi? Não, esse eu já não estava. Eu assumi contra o Juventus, na Rua Javari, que nós ganhamos. Aí eu dei sequência em mais uns 2 jogos consecutivos, depois o Vinícius fez contra
Os jogos que o Vinícius viajava, ia você. Exatamente, né? Jogos exatamente. fora do Ituano na Série Isso. D, ia o Fabrício, Isso. o Vinícius estava aqui, quem ia era o Isso. Vinícius e o Fabrício de E os auxiliar. últimos jogos, o Tarcísio fez contra o Red Bull e o Vinícius fez contra o Bragantino e eu fiquei de auxiliar dele. Bacana, legal a integração, né? Muito bom, isso é importante e é muito interessante o trabalho que o Ituano faz, realmente com comissão técnica e com os atletas. Fabrício, obrigado pela sua presença aqui no ITV Futebol Clube. Boa sorte para vocês nessa sequência, nessa reta final de competição, que vocês consigam conquistar essa classificação. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui. Estou à disposição, assim que for chamado, é o maior prazer. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência vamos falar de futebol amador. Secom, Sindicato dos Comerciários, presente em 100 cidades na região, além de lutar em defesa dos direitos dos trabalhadores da sua categoria, também oferece diversos benefícios na área de saúde, beleza e lazer, proporcionando melhor qualidade de vida para os seus associados e dependentes, além de contar com o seu amplo e completo clube de campo em Salto e a colônia de férias em Praia Grande. Associe-se, venha para o Secom. A nossa força é contar com você, trabalhador. Estamos de volta com o ITV Futebol Clube aqui pela ITV Canal 24 da Operadora NET. Você pode participar através do e-mail itvfutebolclube@itu.tv.br ou pela rede social, pelo Facebook. A nossa página é facebook.com/ITV Futebol Clube. Neste bloco vamos falar do campeonato amador, aliás do futebol amador de uma forma geral aqui da cidade de Itu. Já estamos aqui em nosso estúdio com o Everton Garcia, que é treinador do Elite, equipe que disputa o Amador 2ª Divisão. Como é que ficou a questão do acesso para a sua equipe, Everton? Pois é, o regulamento diz que 4 equipes, os 4 semifinalistas sobem para a 1ª Divisão, né? Só que esse ano, excepcionalmente, subiriam 5, porque como caiu apenas um time do Amador para a 1ª Divisão, então ficou essa lacuna aí para cobrir, então o regulamento prevê 5 equipes subindo esse ano, né? E com exceção dos 4 semifinalistas, o time que teve a melhor campanha entre os que não chegaram lá na semifinal é a equipe que vai ficar com esse acesso aí. Gabriel, pela campanha realmente merecido o acesso também do Elite, não? Eu tive na liga ontem, inclusive, com o Barrigas, até para confirmar a situação. A melhor campanha dos 4 quadrifinalista que fala, né? Derrotados é a do Elite, porque também tinha a questão do Grêmio União, que também tinha uma campanha, acho que talvez até empate em pontos, só que perdeu na 8ª de final. Isso. Fizeram uma primeira fase excepcional. Então, teoricamente, a vaga do Elite, essa 5ª vaga, além dos 4 semifinalistas que a gente já vai conferir aí. Daqui a pouco vamos falar muito mais, né, Gabriel, sobre esse campeonato, essa competição, já com os acessos confirmados, mas antes vamos mostrar o que aconteceu na Copa Secom Veterano 40. Na tarde deste último sábado, 17 de setembro, a bola rolou no estádio Wilson Belon, em Itu, para a grande final da primeira Copa Secom de Futebol Veteranos 40, organizada pelo Sindicato dos Comerciários. Os 2 últimos jogos da competição definiram os 4 primeiros colocados. A América e Master Cidade Nova disputaram o 3º lugar. No tempo normal, as equipes empataram em 1-1, indo para os pênaltis, onde o América faturou a medalha de bronze após vencer por 4-2 o Master Cidade Nova. Aí, conhecido a medalha de bronze, o time que ficou na 3ª colocação é a equipe do América. Após a decisão do 3º lugar, os atletas das equipes finalistas Juventus e Canarinho
entraram em campo para a cerimônia de encerramento do torneio. E na sequência, foi dado o apito para o jogo que decidiu o título da Copa Secom 40. O público que foi ao estádio pôde conferir de perto um belo espetáculo. As duas equipes apresentaram uma excelente partida, digna de uma grande final, que foi disputada até o último minuto. Mas foi com o gol do meio ofensivo Peixinho na etapa complementar que a Juventus sagrou-se campeã ao vencer o Canarinho por 1-0. A gente sai jogar veterano aqui fora, a região, e, cara, ser campeão aqui, nós que somos da cidade, é bom demais. Foi um jogaço onde a equipe do Canarinho dificultou bastante. Eu acho que quem fizesse o primeiro gol ia ser campeão. Eu tive a felicidade de fazer, mas eu não faço nada sozinho. O grupo é muito bom, campeão invicto, e ser campeão é bom demais, independente se faz tempo ou não, ser campeão é bom. Vamos comemorar. Todas as competições realizadas pelo Secom, grandes personalidades do esporte amador de Itu são homenageadas. E desta vez foi Sidney, ex-atleta profissional, que recebeu um troféu em agradecimento pelos seus serviços prestados ao esporte da cidade. Logo em seguida, a organização da competição convidou Osmar Braga para receber o troféu de terceiro lugar em nome da equipe do América. O torneio também premiou outros destaques. O Casquinha Futebol Clube recebeu o troféu de equipe mais disciplinar e Tita do Juventus foi o goleiro menos vazado. E ele, que é capitão da equipe, retornou ao pódio ao lado dos seus companheiros para receber das mãos do presidente interino do Secom, Carlos Eduardo, o troféu de campeão da primeira Copa Secom de Futebol Veteranos 40 2016, que teve como vice a equipe do Canarinho. Aí a bonita festa, né, Gabriel? Do Juventus, campeão da primeira Copa Secom Veteranos 40, uma grande iniciativa do Secom, apoiando também o futebol amador, e o Juventus ficou com o título nessa primeira edição. E um campeonato que tinha uma lacuna na cidade, né? Campeonato para quarentão, tem ano que tem ano que não tem, não havia uma sequência, campeonato bem organizado. Agora o Peixinho com 1,55 m, fazer um gol de cabeça na final sem sair do chão é demais, né, Bruno? É para ser campeão mesmo, né? Ah, não, tava cheirando o título, né? Um gol assim é de campeão, gol de campeão. Sem dúvida. E o Gabriel tem razão, preenche essa lacuna, né? Que não existia realmente um grande apoio, um grande incentivo, e o Juventus fica com esse título, fica com essa conquista. E o que eu acho muito legal também, quando acontecem as competições, principalmente aí organizadas e com o apoio do Secom, Gabriel, esta homenagem, né, a grandes nomes do futebol, de tudo, do esporte de uma maneira geral. Tem se repetido, né, Bruno? Toda final sempre tem alguma coisa assim, algum tipo de homenagem. E já te digo que na sequência, nas próximas semanas aí, a gente vai começar a tratar da Copa Secom feminino também, tá, Bruno? Aí a coisa vai começar a melhorar, né? Bom, vamos falar aqui do Amador de Itu, segunda divisão. O Everton está aqui, treinador de elite, já falou com relação ao acesso, mas vamos colocar na tela os resultados aí desta competição. O Bruno, antes de você falar dos resultados, algo impressionante, né? Olha para a tela, todos nos pênaltis. Todos decididos nos pênaltis. Real Progresso e Novaes e Silva ficaram no 0-0, o Real nos pênaltis venceu 4-2. 7 de setembro perdeu para o NGK por 1-0, a decisão foi para os pênaltis, NGK venceu 5-4. Tradição, Botachope e o Elite ficaram no 1-1, o Tradição venceu por 5-4, e União Vila da Paz 1, Chimarrão 1 no tempo normal, 5-4 para o União Vila da Paz nos pênaltis. E nós vimos observando, né, Gabriel, esse equilíbrio realmente nessa divisão, os jogos em sua maioria terminando empatados, teve uma outra rodada que teve um monte de 0-0, né? E agora todos nas penalidades. Mostra o equilíbrio mesmo. Até o Everton vai poder comentar melhor, porque acompanha de maneira mais próxima. A gente tem trazido os resultados, acho que a partir das oitavas de final. E se eu não me engano, na oitavas de final teve um confronto que a gente falou, esse confronto está morto. Os outros todos em aberto. A gente não viu vitória elástica no mata-mata, né? Pois é, os times... O campeonato da Série Prata ele é um campeonato que apresenta umas coisas assim bem particular que só na Série Prata você encontra.
uma equipe assim que você olha durante o processo de preparação, nos amistosos, você fala, bom, esse time aí não vai aspirar a grandes coisas no campeonato, enfim. E você vê outras equipes, como o Grêmio União, por exemplo, que para mim é um time melhor montado nesse campeonato e de repente foi eliminado. O NGK é um grande time, mas na minha opinião, o Grêmio União tinha um time assim, bem melhor, bem mais qualificado, só que na Série Prata não é só isso que ganha, é muito detalhe. Lógico, quando você fala de futebol, qualquer que seja a competição, o futebol você não ganha na véspera, né? Então, mas na Série Prata parece que o negócio é diferente, isso é mais acentuado, sabe? Tem muito mais surpresas, tem muito mais surpresa. Os times são dedicados. O NGK é a grande surpresa? Olha, eu acho que o pessoal do Vila da Paz é a mais surpresa. O NGK não é uma surpresa, é um time bom, bem montado, mas é como eu disse, eles enfrentaram de ter ganho do Grêmio União apenas. Agora não de estar aí, o Real Progresso é um time fantástico. O Real Progresso já era tido como um dos favoritos, subiu, tradição Bota Chopp também. Também, o time que a gente perdemos para eles e tal, diferente do que a maioria faz, que é ficar empurrando culpa para arbitragem ou para... Não, perdemos para eles mesmo, foram merecedores, nosso time tentou, brigou até o final, perdemos a última penalidade, né? Fiquei mal pra caramba domingo, acho que meu time todo ficou. Mas paciência, é questão normal do futebol e a gente acha que aprende a viver com isso, aprende a conviver com essas perdas que existem no futebol, principalmente numa fase decisiva dessa, mas nunca se aprende isso. Se você perder um jogo decisivo desse 50 anos, vai ser 50 anos você vai estar aprendendo de novo que você nunca acostuma com isso, não tem como. E o que você acha o grande favorito aí do que sobrou? Bom, o meu palpite é que a decisão seja entre o Tradição Bota Chopp e o Real Progresso, né? Uma outra pena também de não ter chegado foi o pessoal lá que está inscrito como Chimarrão, mas o Meninos do Parque. Time muito equilibrado também, uma molecada boa, humilde, joga bola, corre, não fica preocupado em tumultuar o jogo. O campeonato da Série Prata esse ano evoluiu bastante nesse sentido. Eu costumo falar que a gente já joga varziano, mas não vamos agir como varziano. Porque tem um pessoal que tem umas atitudes de varziano, de invadir campo, de fica um negócio assim que sai do âmbito de futebol, sabe? Mas esse ano não, esse ano a galera melhorou bastante nesse sentido, sabe? E o nível de futebol automaticamente também melhorou bastante. Então foi muito legal a competição. Não para nós, porque nosso planejamento todo estava traçado dentro de ser campeão mesmo, né? Nós fizemos amistoso com grandes times aí, jogamos amistoso contra o próprio Portal do Éden, que foi campeão, assim, passeou na primeira divisão, né? Não menosprezando os outros, que o Santa Rita também é um time maravilhoso também, do Daniel, muito bem montado. Mas nós jogamos contra o Portal do Éden, foi um jogaço 2-2. Contra o próprio Santa Rita, perdemos de 2-1 no detalhe, no gol de cabeça do Maritaca, que é baixinho, no finalzinho do jogo. Enfim, então o nosso trabalho, o nosso planejamento estava sendo todo voltado para ser campeão. Claro que, sabendo que futebol você não ganha na véspera, não ganha no vestiário, não ganha na pranchetinha minha lá. Lá eu nunca perdi jogo. Lá eu ganho do time do Gabriel aqui de 10-0 na minha pranchetinha. Não é difícil. Só que dentro do campo é diferente, né? E você comentou do Unidos do Parque e do Chimarrão. Tinha um leve favoritismo, né, Everton? O pessoal... O clima era de que ele passaria, né? No fim, foi mais um que acabou ficando pelo caminho. Então, no caso deles, Gabriel, eu acho que... Assim, não que houve soberba, não foi isso. Mas, assim, eles saíram ganhando o jogo... E aí o meu time estava preparando e eu fiquei vendo o jogo deles lá. E eles estavam controlando bem o jogo, tocando bola, né? E uma desatenção da defesa, contra-ataque deles, pênalti bem apitado, diga-se de passagem, como diria o Neto, pelo Maguila, né? Que estava apitando o jogo.
Então foram 2 gols de pênalti nessa partida, né? Bem apitado e Maguila é um negócio difícil de acontecer, mas... Mas viu, não seja corneta. Uma vez eu reclamei do Maguila. Eu reclamei do Maguila uma vez, reclamei pra ele. Tudo dentro de um respeito, que eu nunca fujo dessa regra, dessa linha, né? Que ele na minha opinião, e naquela ocasião, há 3 anos atrás, ele me prejudicou bastante no jogo. E depois disso ele já fez algumas partidas nossas, e eu não tenho o que falar. A arbitragem, o trio de arbitragem que teve trabalhando nesses 2 jogos aí, que foi o jogo de abertura, né? Que foi justamente esse daí que a gente estava falando agora, né? O Maguila deu os 2 pênaltis. E o nosso, que já foi o Valdir Bigode, que na minha opinião é o melhor árbitro da cidade, né? Apitou assim de forma incontestável, não havia o que você reclamar, não tem o que falar, entendeu? Eles foram cirúrgicos na arbitragem como um todo, né? Então, daí pra frente, o que falarem aí é questão de ser mal perdedor, entendeu? Não admitir a derrota e não parabenizar o time que teve o mérito de te vencer, entendeu? Então, aproveita o espaço para parabenizar o pessoal do Tradição Bota Chopp, que correram, tiveram a humildade de nos marcar, nós também tivemos a humildade de marcar eles. E foi um jogo que qualquer um poderia ter ganho, né? Enfim, não teve influência de arbitragem, pelo menos nos jogos que eu presenciei, não vi nada disso. A arbitragem foi muito boa. Por que eu estou aproveitando para falar isso? Porque todo ano é repetitivo. A arbitragem influencia a decisão de campeonato. Eu achei que esse ano foi mais leve. Então mesmo. A arbitragem foi muito boa, eu não sei, porque assim, olha, eu não vou citar nomes, mas a Liga está tentando promover alguns árbitros que não é de tu, que não conhece as nuances que cada time tem, o perfil de cada time. Sim. E aí os árbitros assim, de fora, eles querem mostrar tanto serviço que acaba querendo ser mais importante do que o próprio jogo. E aí, né, expulsa o jogador à torta e direito, e dá cartão, e distribui, enerva o jogo. O árbitro fica acaba difícil. aparecendo mais do que os jogadores, tem alguma coisa errada, né? Não tenha dúvida. Tá chamando muita atenção. Não tenha dúvida, né, Gabriel? Vamos agora conferir, então, os próximos jogos do Amador Segunda Divisão. Gabriel, semifinais, então, domingo, 8h30 da manhã, Real Progresso contra União Vila da Paz, e às 10h30 da manhã, NGK contra Tradição Bota Chopp, os jogos no estádio Souza Lima. Tem favorito, hein, Gabriel? Perfeito. Vou com o Everton enorme, também. né? Não, vou com o Everton também. Acho que é Real Progresso e Tradição. Tá certo. Então aí fica aí o palpite do Gabriel Campreguer. Agora vamos destacar o Amador do estado de São Paulo, conferindo os resultados de Grêmio e Juventus. Bom, Grêmio acabou perdendo para o Nacional por 1-0, mas o Grêmio conseguiu a classificação para a sequência aí porque foi o melhor segundo colocado. Já o Juventus empatou 0-0 com o Garotos do América e disse adeus ao Campeonato Amador do Estado. Foi rápida a participação do Juventus na competição, Gabriel. Bruno, o Juventus perdeu a classificação no primeiro jogo lá em Ribeirão Pires. Enfrentou uma equipe que não tinha grande qualidade, perdeu de 4-0 para o Garotos do América. Mas foi aquele jogo atípico que a gente falou, o Grêmio teve condição de colocar apenas 10 jogadores em campo, teve que utilizar o Rufino, que é o goleiro reserva, na linha, 5 jogadores viajados não puderam atuar, então acho que esse foi o grande fator relevante da desclassificação do Juventus. Já aqui no Velho Júnior no domingo enfrentou uma equipe forte, a equipe, se não me engano, vice-campeã de Guarulhos, que inclusive há o cruzamento agora dos 2 times de Guarulhos, e acabou dando adeus à competição. Já o Grêmio foi lá para São Bernardo, pegou o Nacional da Vila Vivaldi, que é o atual campeão, e um dos favoritos ao título do Amador do Estado, acabou derrotado por 1-0, acho um resultado normal, difícil de jogar fora de casa, e acabou se classificando aí na raspa do tacho. A segunda é melhor segundo colocado, tem um confronto dificílimo agora, mas conseguiu a classificação. Mas o que ajudou foi a vitória que o time conquistou, né? Foi uma vitória. A vitória por 4-1, exatamente, porque a vitória elástica ajudou. O diferencial foi o saldo de gols, porque o melhor segundo colocado foi com 4 pontos. Ele com 3 pontos pelo saldo de gol acabou classificando. Ô Everton, você como treinador, é o tipo de competição, até destacamos aqui quando as equipes confirmaram a participação, porque é o tipo de competição que é muito difícil você obter informação do seu adversário. Então você não sabe o que você vai enfrentar ou encarar, principalmente num jogo fora de casa. E aí o Juventus teve dificuldade. Numa situação dessa daí, você tem que se preparar bem. E pelo que o Gabriel, as informações que o Gabriel passou aqui, realmente o Juventus deixou a desejar, né?
porque não é condizente com o time do nível do Juventus, do tamanho do Juventus, da história do Juventus, entrar em campo tão remendado assim. Eu havia falado no bloco anterior a respeito da gente jogar varziano e não agir como varziano. O Juventus, que é um time desse nível, agiu como varziano. Então o resultado é justo por isso. A gente torcia para que não fosse, né? A gente torcia para que fosse o Juventus, o representante da cidade, o Juventus de sempre, que pode jogar com qualquer time, independente de conhecer o adversário ou não, vai jogar fora de casa, vai representar bem, né, o futebol amador de Itu, mas não dessa maneira, né? Não dessa maneira, improvisando o Rufino, que é goleiro, na linha, não tem nada a ver com o Juventus, né? Não sei se você concorda com essa linha. Mas essa linha, infelizmente, o Juventus acabou pagando por esse primeiro jogo. Coisas do futebol, mas fica para trás, fica de aprendizado e que tome um novo caminho. Com certeza. Vamos conferir então quem será o adversário do Grêmio na sequência do Campeonato Amador do Estado de São Paulo. Ferroviários. É só o campeão sul-brasileiro de 2015, se eu não me Grêmio engano, Olímpicos 14. vai enfrentar o Ferroviários na sequência da competição. Primeiro jogo, sábado, 3 horas da tarde no estádio Novelli Júnior, e a segunda e decisiva partida no dia 8 de outubro em Bragança Paulista, 3 horas da tarde. Pauleira, Gabriel. Maior time amador do Brasil. Tá? Campeão sul-brasileiro, bicampeão Conquistou amador do 2 vezes Estado, o amador do campeão Estado. da seleção de ligas, representando a Liga de Bragança também. Era a maior pedreira que podia vir. Bom, estamos com o tempo apertado. Temos o ganhador ou ganhadora da promoção da camisa do Capivariano, Gabriel? Exatamente, Bruno. O pessoal da produção aí fez o sorteio. Tá aí a vencedora aí pra gente. Então, a vencedora, Gabi Módulo, ganhou a camisa do Capivariano, sorteio que foi realizado pelo Facebook. Everton Garcia, obrigado pela sua presença aqui no ITV Futebol Clube. Boa sorte para vocês, né, agora com o acesso do Elite. Muito obrigado, eu agradeço o Gabriel, agradeço o convite, agradeço, né, a atenção de todos aí e estou sempre à disposição. Precisar, só chamar que a gente está por aí. Mais algum recado, Gabriel? Não, acho que esse é só isso aí mesmo. Vamos continuar acompanhando aí a Série Prata e a Série Bronze vem aí também, a gente vai dar um espaço para o pessoal. Tá certo. E torcendo também para que o Desportivo Brasil possa confirmar o acesso para a Série A3 do Campeonato Paulista. Apito final em mais uma edição aqui do ITV Futebol Clube. Nós voltaremos na próxima semana. Um forte abraço.